Estenda sua mão para cá. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, pelo sopro de vida. Queremos sair daqui, Pai, alegres, felizes, Pai, mais sábio da Tua palavra. Usa cada vez mais a vida do nosso pastor, Pai, em nome de Jesus, que diminua ele e cresça o Senhor neste momento. Que não seja a sua voz, mas a Tua voz, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa a sua casa, sua esposa, sua filha, em nome do Teu Filho Jesus. É assim que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Obrigado. Amém. Deus é bom. Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 1. Quem achou diz amém. Vamos ficar por aí. Josué 1, está de 5 a 9, mas eu vou ler a partir do versículo 1. Tá bom, queridos? E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti, ou ninguém permanecerá de pé diante de ti, todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Glória a Deus. Então, amados, eu imagino que Josué precisava ouvir essas palavras. Moisés já havia morrido, e agora Josué assume a responsabilidade de liderar esse povo. E ele tem uma missão de entrar na terra prometida com esse povo. E Deus começa a dizer para ele tudo o que Moisés já havia dito em Deuteronômio 31. Se você quiser ler em casa Deuteronômio 31, o livro de Deuteronômio 31, versículo 1 a 8, praticamente as mesmas palavras que Moisés falou para Josué, Deus repetiu. Deus foi lá e falou novamente. Então, de certo, ele precisava, para aquilo que ele iria fazer, para o desafio que ele teria, por causa das dificuldades que ele iria encontrar, não era uma tarefa fácil, então o próprio Deus estava falando com ele: esforça-te e tem bom ânimo, né? Ou em outras traduções, ser forte e corajoso, né? Ser corajoso para aquilo que Deus está colocando nas tuas mãos. São as mesmas palavras de Moisés, e estas palavras servem para todos os homens. Essas palavras servem para mim e servem para você, pois todos passam por momentos em sua vida em que se sentem muito fracos diante dos problemas e desafios. Então, quantas vezes nós não usamos essas palavras até para animar alguém? Não é verdade? Meu irmão, ser forte e corajoso, tem bom ânimo, né? Não se desvie nem para a esquerda nem
para a direita, medita na palavra do Senhor, Ele está com você, Ele prometeu que não vai te desamparar, amém? São palavras para mim, são palavras para você, porque nós passamos por momentos assim, momentos de desafio na nossa vida, momentos de luta, e Deus tem falado isso muito conosco nesses dias. Então vem sentimentos de medo, vem sentimentos de dúvida, vem aquele sentimento de incapacidade, eu não consigo fazer isso, né? Eu não tenho a capacidade de fazer isso que Deus está colocando nas minhas mãos, sentimento de fraqueza, incredulidade. Então a pessoa não crê, ela não acredita que ela pode fazer algo novo, que ela pode avançar, que ela pode conquistar, que ela pode prosperar, né? Que ela pode progredir na vida dela, progredir na vida, no reino de Deus, na vida ministerial. Mas o pior de tudo isso, quando começam a vir esses sentimentos, quando surgem desafios na nossa frente, quando vêm provações, o pior de tudo isso é quando começamos a sentir pena de nós mesmos. Ah, por que Deus permitiu isso comigo, né? Ah, Deus não me ama. Por que Deus deixa eu passar por isso? Por que eu tenho que passar por essa situação? O pessoal das outras igrejas costuma dizer isso, né, gente? Que não, o povo nós somos um povo de muita fé, amém? Mas vem luta, vem as lutas, vem os desafios, que a gente não espera, não sabe por quê, que Deus está permitindo, provações que nós necessitamos passar, coisas que Deus nos deixa passar, para nos aperfeiçoar, para crescermos espiritualmente, para que a nossa fé seja renovada, para que a nossa fé cresça. Então Deus permite. Mas o duro é quando vem essas provações, vem uma situação difícil na tua vida, porque esse mesmo povo que Josué está levando, essa mesma situação de Josué levar esse povo para conquistar algo novo na vida deles, e algo que Deus queria dar para eles, Moisés passou antes, Josué estava junto, e ele viu esse mesmo povo, diante desse mesmo desafio, sentir pena de si mesmo, ficaram com pena deles. Ah, por que Deus deixou a gente chegar aqui? Por que Deus permitiu essa provação? Por que a gente vai ter que enfrentar gigante? Por que nós vamos enfrentar problemas? Por que não é tudo fácil? Por que eu não ganhei na loteria? Por que eu não casei com alguém rico? Não é? Por que eu não sou sorteado? E 1000 pensamentos assim que eu acho que nenhum de vocês nunca tiveram, não é verdade? Porque tudo não é mais fácil. Então a pessoa fica com pena de si mesmo, né? E avançando aqui, quem já olhou para a sua vida e se sentiu fracassado? Quem já passou por sentimentos de frustração, de cansaço, eu não aguento mais? Quem já disse, eu não aguento mais? Eu até esqueci que eu tinha escrito aqui. Deus esqueceu de mim, né? E o sentimento de pena, ele é terrível. Por quê? Primeiro, ele te faz assumir o fracasso. Depois ele te deixa frustrado. E depois você começa a procurar os culpados pelo seu fracasso. É um processo. Então, os culpados pelo teu fracasso, pelo teu insucesso, é Deus, é os outros, seus pais, seu líder, seu pastor, a igreja. Pois é sempre mais fácil colocar a culpa em alguém. Quando a gente se sente frustrado, quando a gente fica com pena de nós mesmos, alguém tem culpa disso. Culpa do meu pai, que não mandou fazer isso, minha mãe, o meu pai que mandou fazer isso, a minha mãe que mandou fazer aquilo, não deixou casar com fulano que agora está milionário. Não sei quem já passou por isso, né? Sei lá. E aí começa a famosa síndrome do povo que saiu do Egito. Eles diziam, Moisés é culpado. Quando eles chegaram diante do desafio deles, Moisés é culpado, Deus é culpado, porque ele não nos deixou morrer no Egito. Melhor se tivéssemos morrido. Queridos, eu não sei se você já se sentiu assim. Melhor se eu tivesse morrido. Eu já tive esse sentimento na minha vida, de chegar diante de um problema muito grande, há muitos anos atrás, e falar, puxa, se Deus me levasse agora, olha, acabava tudo. Isso é um sentimento de egoísmo até, de derrota, que
passa pelo coração de alguns. Isso é horrível. Isso é falta de fé, de crer que Deus está com você. Eles não reconheciam sua incredulidade e eles não reconheciam sua falta de fé. Por que Deus não nos deixou morrer no Egito? Eles eram murmuradores. Pessoas que quando não possuem fé para crer no milagre, quando não possuem paciência, murmuram, reclamam, queixam-se de Deus, procuram um culpado para sua frustração e sentimento de fracasso. É sempre mais fácil isso. Gideão, você pode abrir se você quiser, Juízes capítulo 6, versículo 11, eu não vou ler todo o texto, eu só vou contar. Gideão estava num tempo em que o povo estava desagradando a Deus, estava debaixo do jugo dos midianitas. E o Gideão estava ali, malhando trigo no lagar, quer dizer, escondido, aonde eles amassavam as uvas, ele estava malhando trigo lá, tirando para salvar para ele. E aí um anjo de Deus, representando o próprio Deus, começa a falar com ele. E começa a dizer, olhar para ele, e ver mais ou menos isso que eu acabei de falar. Olha, homem, varão de Deus, valoroso. Fala para ele. Então Deus está olhando, muitas vezes para nós, e nos diz, varão de Deus valoroso. E ele olha para o anjo e começa a falar com Deus. Ô Senhor, por que o Senhor deixou a gente passar por essa situação? Por que a gente tem que ficar nessa miséria, nessa pobreza? E o Senhor começa a falar com ele. Olha, você é forte, você nessa tua força, você vai destruir todos os teus inimigos como se fosse um só. E ele começa, quem eu? Eu sou filho da menor, eu sou da menor tribo, da menor família, e sou menor ainda na casa do meu pai. Ele foi se diminuindo cada vez mais. E o plano de Deus para ele era, e se cumpriu esse plano, que ele fosse líder de um exército e destruísse os midianitas. E Deus fez isso na vida dele. Mas quando Deus começa a falar para ele, o sentimento dele é esse. Eu não posso. Estou numa situação difícil, sentindo pena de mim mesmo. Ele estava nessa situação. E talvez, às vezes, você talvez esteja nessa situação, se sentindo assim. Com pena de você, se sentindo fraco, e Deus está olhando e fala, você vai fazer proezas. Você vai fazer coisas incríveis. Eu vou te usar poderosamente. Então o que precisou? A fé de Gideão precisou ser renovada. Ele precisou pedir sinais para Deus para acreditar que tudo aquilo era verdade. E quando ele acreditou que aquilo era verdade, Deus pôde usá-lo para um grande livramento, para uma grande vitória, com apenas 300 homens. Contra um exército de mais de 100 mil homens. Com toda a estratégia de Deus ali, para que eles conseguissem dar cabo da situação. Um milagre de Deus. Amém? Que Deus faz quando o homem se coloca nas suas mãos. Quando o homem para de olhar para a sua fragilidade, para a sua fraqueza, para o seu medo, para de olhar para as suas circunstâncias, que nós pregamos aqui há 20 dias atrás, quando ele para de olhar para as circunstâncias da sua vida e começa a acreditar, Deus pode mudar essa situação. Fala para o seu irmão, Deus pode mudar a sua situação. Fala para ele. Deus pode mudar a sua situação. Pode avançar, querido. Josué 1, 5 a 6. O que Deus fala ali? Ninguém ficará de pé diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, sê forte e corajoso, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. O que Deus falou para ele? Serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Isso é promessa de Deus para Josué. Isso é promessa de Deus para as nossas vidas. Amém? Deus é com você na sua luta, na sua batalha, na sua dificuldade. Deus é com você em todo o tempo. E Ele quer que você comece a acreditar nisso, nesse tempo novo. No tempo em que Deus vai fazer coisas novas na sua vida, Ele quer que você creia, eu sou com você, eu não deixei de te amar, eu não deixei de ouvir as suas orações. Amém, querido?
Deus diz a mesma coisa no Novo Testamento. Avança aí, Hebreus 13, 5 e 6. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem? De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Nunca o Senhor vai te abandonar. Você crê nisso? Nunca, Deus, diz para o irmão, nunca o Senhor vai te abandonar, querido, querida. Na tua luta lá na tua casa, amém? O Senhor é com você na tua enfermidade, nas tuas aflições, quando vem a angústia, quando vem os medos, quando vem decepção na tua vida, o Senhor é com você, Ele ama a tua vida. Ele não te deixou. Em Mateus 28, 20, ele diz a mesma coisa. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Até tudo terminar, Deus vai estar conosco. Se tem alguém que tenta todo dia impedir você de crer nisso, é o diabo. Se tem alguém que todo dia tenta impedir você de acreditar nessas coisas, é a tua carne. Para que você fique incrédulo, para que você desanime. A incredulidade é uma arma do diabo e da nossa carne também. Para que você deixe de estar na igreja, para que você deixe de ter comunhão com os irmãos, para que você, meu irmão, volte para o pecado. Porque quando nós nos tornamos incrédulos, nós nos tornamos presa fácil para pecar, para desagradar a Deus, para entristecer o Espírito Santo. E um pecado chama o outro. Você começa a ficar cada vez mais fraco e gostar do pecado. E você percebe que Deus não te mata quando você peca, né? Você peca e ele não cai um raio. Então você peca de novo. E você fica viciado, porque você está incrédulo. Minha vida está uma droga mesmo, está tudo ruim. Deus não é comigo, Deus me abandonou. Eu vou para o pecado. Vou desagradar a Deus. Mas isso acontece com o pessoal das outras igrejas. Tem alguém de outra igreja aqui hoje? Você confirma, né? Você vai falar, é verdade, pastor, é só nas outras. Essa piada está horrível já, né, irmãos? Precisa mudar. E, amados, infelizmente, a tendência de muitos é sempre desacreditar na palavra de Deus quando são provados. Não é? A maioria. Você desacredita no que Deus falou. Então Deus avisa, Deus fala, Deus te ensina. Aí vem a prova e você fala, mas o Senhor avisou que ia vir prova, Deus avisou que ia haver lutas, né? Ia ter problema financeiro, ia ter problema de relacionamento. Aí você fala, puxa, mas é isso? Eu não queria esse pacote. Mas Deus te avisou. E essa hora é a hora em que você vai agir como cristão. Você vai confiar em Deus. Você vai saber que Ele está nos... Irmãos, eu vou te dizer... há um tempo atrás, eu estava numa luta, eu acordava de madrugada, eu pensava em todos os problemas, todos vinham assim, aquela hora. Parece que o diabo estava esperando eu acordar, né? Sentado. Aí eu acordava, vontade de ir no banheiro, aí eu não vou no banheiro, você quer dormir. Será que isso acontece só comigo? Você fica assim, vou no banheiro, eu continuo dormindo. Aí você não consegue dormir, aí você precisa ir no banheiro, aí no banheiro você já começa a pensar, vem todos os problemas. E eles parecem maiores do que o normal, né? Porque durante o dia eles não te atacam da mesma forma como na hora que você quer dormir. E vem aquilo fica na cabeça. E você fica aí, você vai deitar e fica aquilo. Aí você tem que dormir, precisa acordar cedo, Senhor, eu preciso acordar cedo, Senhor. Eu preciso dormir. E aqueles pensamentos, e aquela luta. E aí passa uma hora e você ficou em luta para dormir, não dormiu, não foi orar. E está com insônia já. E aí depois de 1h30 você levanta para orar. E aí depois você consegue dormir um pouco. Então, amados, isso acontece com a gente aqui dessa igreja também. Então, queridos, muitas vezes eu levanto, vem esses ataques do inferno, eu já começo a declarar a palavra de Deus, eu já começo a dizer, Senhor, o Senhor vai cuidar de cada área, de cada assunto, de cada problema, coisas que eu não tenho como resolver, está na tua mão, Senhor, o diabo não vai roubar o meu sono, eu vou dormir,
eu vou descansar, eu vou confiar em Deus. Se for algo muito grave, eu vou levantar e vou orar, irmãos, de madrugada. Mas se é um roubo do diabo, eu vou dormir. Senhor, cada uma. E Deus tem me ensinado a confiar nele. A confiar nele em cada luta, em cada prova, em cada coisa que eu ouço, que vem para abalar, trazer medo. Fala assim, está nas mãos do Senhor. Ele tem poder para resolver isso, eu não tenho. Então, Senhor, eu vou descansar em Ti. Amém? Então vem o ataque, irmãos. Vem para todo mundo. Vem para o pastor, vem para a esposa do pastor, vem para os pastores, vem para as esposas dos pastores, vem para os filhos, para os líderes. Vem o ataque para todo mundo, não tem jeito. Queridos, esse Josué, ele tinha as mesmas lutas que nós. Porque se ele não precisasse, se Deus falou tudo aquilo, se primeiro Moisés falou, depois Deus repetiu, é porque ele tinha luta também. Não fala na Bíblia, a Bíblia não relata um pecado de Josué, a Bíblia não fala um vacilo de Josué, de medo, de dúvida. Mas Josué era um homem igualzinho a nós. Era um líder exemplar, né? Um homem irrepreensível, mas tinha suas lutas, seus medos, suas dúvidas e precisava ouvir a voz de Deus, precisava do sacerdote orando por ele, ministrando na vida dele, precisava de tudo isso para conseguir vencer cada batalha, para confiar que Deus estava com ele todos os dias, porque o trabalho dele não foi fácil. Ele venceu mais de 30 guerras, mais de 30 reis. Ele teve um trabalho exaustivo na sua vida inteira. Já contando os 40 anos que ele teve que ficar no deserto por causa da incredulidade do povo. Ele estava sedento para entrar naquela terra e acabar com os inimigos dele. Amém? Ele estava sedento para estar na promessa, no lugar onde Deus queria que ele estivesse. E cumprir o propósito de Deus. Se tornar um bom exemplo para os filhos de Deus. Mas ele tinha essas lutas, tinha os seus temores. E este Josué, ele foi um escravo no Egito. E de escravo ele se tornou o maior general da história de Israel. Um grande conquistador, um vencedor. Por quê? Porque ele fez aquilo que Deus mandou ele fazer. E no capítulo de Josué 1, ele foi obediente. Ele não se desviou nem para a esquerda nem para a direita. Ele fez o que Deus mandou, ser forte e corajoso. Você vai precisar ser forte e corajoso. Porque se não precisasse, Deus não diria para ele. Seja forte, seja corajoso nas lutas, nas provas, nas dificuldades que vierem contra a tua vida. Fala para o teu irmão do seu lado. Ser forte e corajoso. Fala como se isso fosse verdade na sua vida. Fala com fé. Amém? Ser forte e corajoso. Amados, é Deus que exalta o homem. É Deus que levanta o pobre do pó e o coloca entre os príncipes. Ele tem poder para fazer isso. Abra sua Bíblia lá em 1 Samuel 2. Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 2. Olha o que diz aqui, versículo 2. Não há santo como é o Senhor. Porque não há outro fora de ti. Não tem esse versículo aí, viu? Não há outro. Porque não há outro fora de ti. E rocha nenhuma há como nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altíssimas altivezas. Nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os que antes eram fartos se alugaram por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Até estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta.
Levanta o pobre do pó, e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Amém? É Deus que pode fazer isso na sua vida. Aleluia. É Deus que pode fazer isso com aquele que se sente fraco, com aquele que tem dúvidas, com aquele que tem medo, daquele que acha que não tem capacidade para fazer as coisas de Deus na sua vida, aquele que pensa que não vai vencer as provações, aquele que fica com vontade de morrer quando vem as lutas na sua vida, tem vontade de largar tudo, aquele que é atormentado pelo diabo, é isso que ele pode fazer na sua vida. E é o que ele quer fazer. Amém, querido? Há mais ou menos uns 2 anos, eu disse que estávamos passando por um momento de frieza espiritual. E naquela época eu falei, olha, é como se estivéssemos passando por um inverno. Uma estação espiritual de inverno. Que necessariamente não são 3 meses. Pode ser mais tempo que isso. 1 ano, 2 anos, ou até mais. Só, queridos, que naquele mesmo tempo eu disse assim, que uma estação não dura para sempre. Amém? O inverno na tua vida não dura para sempre. A luta na sua vida, a frieza espiritual na sua vida, os medos, aquilo que você se sente estéril, isso não dura para sempre. Tem começo, meio e fim. E o Senhor tem falado comigo que esse tempo está chegando no fim. Amém, queridos? Esse tempo está chegando no fim na sua vida. E que você está entrando na primavera de Deus. Num tempo de colheita. Para tudo aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Para tudo aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Glória a Deus. Num tempo em que Deus vai fazer coisas novas na sua vida. Aleluia. Num tempo em que você vai lançar a tua rede e você vai trazer ela cheia. Não vazia. Você pode crer nisso? Amém. Por isso lá em Isaías 43, diz assim, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto, e rios no ermo. E quando eu orava, o Senhor me deu esse versículo, Deus está abrindo caminho no deserto. Aleluia. Deus está fazendo coisa nova. Fala para o teu irmão, o Senhor está fazendo uma coisa nova na sua vida. Deus está fazendo coisas novas na vida de muita gente. Vocês vão ver pessoas entrarem por esta porta sem serem convidadas para vir na igreja. Vocês vão ver pessoas sedentas de Deus, que vão precisar de alguém que esteja do lado delas, ensinando-as, orando por elas, ministrando na vida delas. Amém, querido? Porque há tempo de frieza, e há tempo de colheita, e há tempo em que você prega a palavra e ninguém se converte, há tempo que você prega e todo mundo vem. Aleluia. Então esse tempo Deus está começando a fazer. 1 Pedro 5,8. Acho que você passou tudo, né? É isso, olha que bênção. Mas, amados, o diabo, o nosso inimigo, ele sabe o que Deus tem para nós. Deus sabe, o diabo sabe o que Deus tem para você. Né? E o diabo odeia pessoas com fé. Sabia? O diabo odeia pessoas que têm fé. O diabo odeia pessoas que têm palavra de fé. O diabo odeia pessoas que são positivas com Deus. Ele te quer derrotista, ele que te quer aquele cara negativo, que não acredita, que duvida, não vai fazer, não vai acontecer. Tá ruim, pode ficar pior, viu? Não é? Pode ficar pior, olha, se cuida. O diabo, ele que te quer assim, de cabeça para baixo, não crendo que as oportunidades são de Deus, que Deus está fazendo algo novo. O inimigo nos quer dessa forma, sem uma palavra de ânimo para as pessoas. Porque quando você se sente derrotado, o que vai sair da sua boca? Quando você se sente amargurado, Deus não faz nada de novo na minha vida, você se fecha no teu casulo e você não quer falar com ninguém, não quero falar nada para ninguém, não quero... Deus se quer fora disso logo, meu irmão.
Deus tirou logo Elias da caverna. Tenho que te usar, Elias. Eu estou com você. Deus foi lá pessoalmente falar para Elias: Elias, eu sou contigo. Eu nunca vou te deixar e eu nunca vou te desamparar. Você não tem que ter medo de Jezabel. E nós sabemos qual foi o fim de Jezabel. Jogada lá do alto, comida para o cachorro. Foi lambida pelos cachorros ali. Esse foi o fim daquela mulher que zombava de Deus. Que matou um monte de sacerdote. Que profanou o templo de Deus com os sacerdotes de ídolos. E Elias ficou com medo. Um profeta tremendo. Um homem que fez coisas tremendas. Ficou com medo. Saiu correndo. Vontade de morrer. Ficou com dúvida. E Deus foi falar para ele: olha, eu sou com você. É a mesma coisa que Deus fala para você: eu sou contigo, meu irmão. Eu sou contigo, meu filho. Eu sou contigo, querido de Deus, querida de Deus. Eu sou com você para te ajudar na sua luta, na sua necessidade. Ah, mas eu não tenho necessidade de matar milhares de inimigos. Nem Deus quer que você faça isso. Amém? Né? Mas a minha necessidade é outra. Minha necessidade, Senhor, é encontrar uma casa. Minha necessidade é resolver um problema financeiro. Minha necessidade é resolver um problema de relacionamento. Minha necessidade, Senhor, é com meu filho, com a minha filha. Minha necessidade é com meu pai, com a minha mãe. Meu irmão, para Deus, se isso é importante para você, para Deus é importante. Amém? Porque Ele sabe o tamanho disso dentro do seu coração. Ele sabe a luta que você enfrenta com algo que talvez para outra pessoa pareça pequenininho. Ele sabe quais são os seus sonhos, Ele sabe tudo isso, quais são as suas frustrações, Ele sabe quais são os seus medos, Ele sabe de tudo isso. E Ele diz para você: eu nunca te deixarei, eu nunca vou te desamparar. Amém? Eu vou estar com você em todos esses problemas. Eu vou junto com você em todas as situações que você tiver que resolver. Amém, Teco? Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Deus é bom. Deus está cuidando de tudo, queridos. Nada acontece por acaso. Nada. A gente tem falado isso, né? Eu vou ler 1 Pedro 5, 8. Abra sua Bíblia lá. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos do mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Amém? Glória a Deus. Então, amados, o diabo odeia pessoas com fé, porque pessoas com fé fazem o diabo correr. Por isso, uma estação de inverno é figura de tempos de escassez, tempos de lutas. E por isso que eu digo que só chegam na primavera os que suportam o inverno. Você tem suportado o inverno, você está entrando na primavera. Amém? Você está entrando num tempo novo, de coisas novas, que Deus quer fazer na tua vida, quer fazer na tua família e quer fazer nesta igreja. Aleluia! Então não importa o que você está passando, não importa o teu inverno, passe ele com confiança em Deus. Passe ele olhando para o Senhor. Sabe, queridos, essa semana, segunda-feira passada, eu estava com o pastor José orando aqui na igreja. E vou falar uma coisa aqui que um irmão não falou, mas não sei se ele quer que fale, mas eu vou falar. Eu orava com o Zé e falei: Senhor, vamos orar pelo pastor Ricardo. Vamos orar para Deus dar um salário melhor para ele, um emprego melhor para ele. Oramos segunda-feira aqui à tarde. E levantamos por outros motivos também, mas oramos por isso. Quarta-feira, o pastor Ricardo foi mandado embora do trabalho.
Então, vem luta. Não sei o que Deus vai fazer. Amém? Mas é bom que você saiba disso para você orar pelo pastor Ricardo. Amém, queridos? Ore pelo servo do Senhor. Porque é um momento que vem de luta. Não se sabe se é uma semana, se é um mês. Eu sei que ele não pode ficar um mês desempregado. Eu sei disso. Não dá para ficar, né? O Nando, quando ficou 5 meses desempregado, ele podia, 8 meses, podia, porque ele ganhou uma nota, ele estava rico, entendeu? Não podia ficar 8 meses desempregado. É brincadeira, certo? Mas ele ficou 8 meses. Quem esperava 8 meses? Ninguém espera, né? Mas é tempo de luta. Vem a aprovação, vem o tratar de Deus, né? Eu já contei que no passado eu fiquei 1 ano e meio. Fiquei desesperado, eu comecei a orar, Senhor, né, tem misericórdia pelo menos da minha esposa. Essas orações doidas. Então, orem pelo pastor Ricardo, amém, queridos? Para Deus abrir uma porta. Oramos na segunda. Aí a gente não sabe, a gente olha para as circunstâncias, eu não sei. Aqui, o Douglas veio aqui um dia, numa segunda-feira que ele creu na palavra. Aliás, ele até falou que veio sem crer. Veio porque estava na luta tão grande. Deus usou o pastor Ricardo para dizer para ele, estou entrando na sua luta. A luta dele, uma delas era o carro dele, que estava dando problema, viciado em mecânico, e né, ninguém dava nada, pagava uma mixaria. No dia seguinte, um acidente feio, acabou com o carro, perda total, ninguém se machucou. A seguradora pagou o preço do carro na tabela da FIP, que ninguém dava metade dele. E ele comprou um carro seminovo. Né? Um carro lindo. Né? Depois ele mostra o carro para vocês aí na porta. Está feliz. Deus fez. Deus moveu, irmãos, no dia seguinte. Amém? Então, sei lá, vocês têm que tomar cuidado com as orações. Deus faz de um jeito que Ele sabe como faz, né? Deus sabe como faz. Mas Deus é contigo, amém? Ser forte e corajoso. Aleluia. Nunca te deixarei e nunca te desampararei. Essa é a palavra de Deus para a nossa vida, para o pastor Ricardo, para cada um de vocês. Nunca te deixarei e nunca te desampararei. Eu sou contigo. E Deus quer que você comece a crer nisso. Que você deixe de crer nas mentiras do diabo. Aleluia. Porque o diabo é sujo mesmo. Mas Josué 1:7. O segredo de Josué era obedecer a Deus, queridos. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Então o sucesso de Deus para Josué tinha uma condição: cuidado, obedeça a minha palavra, não se desvie dela. Amém? Deus testa a nossa fidelidade, queridos. Então não seja incrédulo, não se entregue ao pecado. Deus usa pessoas com fraquezas. Todo mundo tem fraquezas. Deus usa pessoas com fraquezas, não pessoas que se entregam às suas fraquezas. Quem reconhece suas fraquezas se aproxima de Deus para que Ele lhe dê forças. Né? Eu já falei várias vezes, uma das minhas maiores fraquezas era ser tímido. Tímido. Eu não aceitava nada. Eu não ia para onde eu fugia. Queridos, vou contar para vocês. Eu era tão tímido que quando eu fui ser ordenado pastor, eu comecei a cuidar dessa igreja em 94. Fui ordenado pastor em 95. Quando eu resolvi não fugir mais. Porque em 94 tentaram me ungir pastor 2 vezes naquela época. Eu fugi, faltei, cheguei atrasado de propósito. Eu chego sempre no horário. Eu sempre estou ali. Eu morava em São Bernardo, fui para um culto. Perdão, eu contei isso para vocês. É até engraçado mesmo. Mas tinha um culto lá no Tatuapé. E eu desconfiava que naquele dia eles iriam ordenar os pastores das igrejas que estavam começando, das igrejas. E eu desconfiei. Tinha um boato, não tinham dito para mim, chegue no horário porque você vai ser ordenado pastor. Era um tempo em que o presidente da igreja era outro, então se ele naquele tempo entendesse de ordenar, ordenava ali na hora. E eu desconfiei que isso ia acontecer e não fui. Fui atrasado, e a Sandra percebeu, você está querendo chegar atrasado, né? Ela falava para mim. Mulher sempre conhece a gente, você quer chegar atrasado, né? E eu dei um jeito, ela sabe que eu chegava ali, queria ser
Está no horário, começar o culto. Eu cheguei, aí tinha um irmão na porta, eu fiquei conversando com ele. Aí quando eu entrei, já tinham ordenado o pessoal. Que alívio. Vergonha. Timidez, já pregavam, mas vergonha de ir lá no Tatuapé, 1000 pessoas, eu ia ser lá ordenado, irmãos. Assim. Então, era tímido. Fraqueza de Deus, de não encarar os problemas como devia. Então, tudo Deus usou meu trabalho, usou minhas provações, usou as lutas que eu tive, certo? Para crescer, para mudar, para encarar, para ir conversar, para ir acertar as coisas. Você lembra disso, né? Então, cheguei lá, bom, tudo bem, mas é isso. Então, qual é a sua fraqueza, querido? Qual é a sua fraqueza? Qual é a tua luta? Né? Quais são os seus temores? Todos os homens de Deus na Bíblia tinham fraquezas. Todos. Eles tinham medo, eram tímidos, de baixa estima, fracassados. Falei aqui outro dia, o exército de Davi era o exército de Davi de homens que fizeram coisas extraordinárias. Eram homens de baixa estima, endividados, desgostosos da vida. Era essa turma. 400 homens, tudo nesse clima horrível, de fracasso, na minha vida nada deu certo, uma turma que se achava assim, Deus não me abençoou, Deus não cuidou de mim, a sorte não está virada para o meu lado, se tornaram homens de Deus, homens poderosos, invencíveis, um exército de 400 homens invencível, venceu todos os seus inimigos, temidos, eles eram temidos por todos, certo? Então, meu irmão, Deus levantou a moral deles, Deus levantou a estima deles, Deus levantou o ânimo, fez eles crer, eu sou com vocês, eu estou com vocês, eu vou te ajudar, eu vou ajudar vocês naquilo que eu estabeleci para você fazer, eu vou te ajudar a fazer. Naquilo que cabe a você fazer, que o tempo deles era esse, a obra deles naquele tempo era essa. Servir os propósitos de Deus naquele tempo, eram ser guerreiros. Eles viviam naquele tempo, era um tempo diferente do nosso. E no que Deus tinha de plano para a vida deles, eles cumpriram. Alguns deles mataram gigantes. Um ou outro matou 800, 500, 300, sozinho. Homens extraordinários. Então, irmãos, Deus pode fazer isso com você. Amém? Deus pode fazer dentro do plano. Ele quer que você seja alguém assim. Creia no poder de Deus. Creia no Deus que cuida de você, que te ama, que tem misericórdia de você todos os dias. Aleluia. Glória a Jesus. 2 Coríntios 12:9 diz que o poder de Deus se aperfeiçoa aonde? Em nossas fraquezas. O poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Aleluia. Provérbios 24:10 diz: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Né? E em outra tradução diz: se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Então fala para o seu irmão, não vacile. Diz para ele. Deixa de ser vacilão. Não vacile, meu irmão. Certo? Isso. Quando Jairo recebeu a notícia da filha dele, lembra da história de Jairo? Né? Um dos príncipes da sinagoga, a filha dele estava morrendo. Ele foi pedir para Jesus para orar pela filha. No meio do caminho vieram dar um aviso: não incomodes mais o mestre, a tua filha já morreu. Jesus olhou para Jairo e falou: não temas, crê somente. Meu irmão, você imagina o coração de um pai, naquele momento, ouvir a notícia que a filha dele morreu. E Jesus, ele sabia que Jesus tinha poder. Ele foi procurar Jesus para isso. Não temas, crê somente. Se Jairo naquela hora vacilasse, ele falou: agora não adianta mais, Jesus. Você perdeu tempo lá com aquela mulher com hemorragia, ficou perguntando quem é que tinha te tocado, viu só? Olha o tempo que eu perdi. Tinha que ficar lá perguntando para todo mundo quem é que me tocou, quem é que me tocou. Se Jairo tivesse feito isso, se Jairo tivesse ficado nervoso, ficado irritado, tá vendo? Não me ouviu, não deu atenção para mim, tá vendo? Olha lá, ó. Minha filha morreu. Também agora, ele não temas,
crê somente. Fala para o teu irmão, não temas, crê somente. O que ele viu? Ele viu a filha dele ressuscitar. Ele foi tremendamente abençoado. Então não vacila, amém? Glória a Jesus. Lucas 8,40, lê em casa. Então, meu irmão, e Josué 1,8 diz: antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Medita aqui, na palavra de Deus. Meu irmão, você quer ser um homem de sucesso, uma mulher de sucesso? Você quer ser um homem usado por Deus, uma mulher usada por Deus? Começa a orar, né? Se eu fosse assim mais desbocado, eu diria assim: toma vergonha na cara e vem orar na igreja de segunda-feira. Mas eu não vou dizer isso para você. Vem orar de segunda-feira, querida e querida. Vem buscar Deus, né? Começa a buscar Deus novamente. Deus tem plano para a tua vida. Não importa o tempo que você ficou longe do Senhor, não importa o tempo que você está afastado, não importa as burradas que você fez, Deus tem um plano para você, Ele tem um propósito na tua vida, e Ele quer cumprir isso. Amém, querido? Então eu digo para você, você não está nesse lugar hoje à toa. Você não entrou aqui à toa hoje. Deus tem um plano para você. Glória a Deus, aleluia. E Ele te perdoa. Os homens podem não te perdoar, mas Deus perdoa você, porque Ele te ama. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé. Aleluia. Nosso Deus é maravilhoso. Então, meu irmão, o título da mensagem hoje é Ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Né? Tenha bom ânimo para crer que Deus é com você, que o Senhor nunca vai te deixar, nunca vai te desamparar. É o que Ele disse para Josué, Ele fala para você hoje. Creia que Ele nunca te deixará, que Ele nunca te abandonará. Ele vai cumprir suas promessas. E você vai vencer, meu irmão, qualquer leão que se puser na tua frente. Leão é o tamanho do problema, é o tamanho da dificuldade que se apresentar diante de você. Deus vai te dar a condição de vencer. Aleluia. Deus vai fechar a boca do leão, como Ele fez com Daniel na cova dos leões. Amém? Deus vai passar com você no meio do fogo, como Ele fez com os 3 amigos de Daniel. Deus vai passar com você nos rios, como nós falamos segunda-feira para quem estava aqui. Ele vai passar pelos rios. Os rios que se apresentarem na tua vida, rios de provações, de lutas, de dificuldade. Ele não vai tirar os rios da tua vida, mas Ele vai passar com você, junto. Ele vai estar junto com você. Isaías 43, 1 e 2. Quando você passar pelo rio, estarei contigo. Eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, estarei com você. Então, não importa a prova que você está passando, Deus é com você. Glória a Deus. Então, amado, não dê ouvidos para as mentiras de Satanás. Não senta pena de si mesmo. Feche os seus olhos um pouquinho. Não permita que a frustração tome conta do seu coração. Continue buscando a Deus. Ele nunca te deixará. Suas promessas vão se cumprir. Amém? As promessas de Deus vão se cumprir. Glória a Deus. Vão se cumprir na tua vida. Vão se cumprir na vida dessa igreja. Glória a Jesus. Se o diabo vier resistir contra você, você vai resistir contra ele. E ele vai fugir. Aleluia. Ele vai fugir. Então feche os seus olhos, meu amado. Feche os seus olhos. Eu quero dizer para você que há sonhos de Deus para se cumprir na tua vida. Há promessas de Deus. Há promessas de Deus para você. Há promessas de Deus de situações que Ele vai resolver na sua vida. Sejam emocionais. Sejam elas espirituais.
sejam elas materiais. Deus tem a solução. E Ele já falou conosco esse ano. Eu facilito as coisas. Para mim, eu sou o Deus que simplifica tudo isso. Posso dizer que Ele falou isso para mim. Eu simplifico o teu problema. Eu simplifico isso que para você parece muito grande, muito difícil. Eu tenho poder para fazer isso. Deus tem poder para abreviar o tempo daquilo que você pensa que vai demorar muito tempo para acontecer na sua vida. Ele tem poder para fazer isso. Aleluia. Então, amado, no seu lugar, apresenta diante de Deus a tua fraqueza. Levanta a tua mão, sem medo. Apresenta, Senhor, está aqui, olha, eu tenho essa luta, Senhor, eu tenho essa fraqueza na minha vida. Eu tenho essa dificuldade, Senhor. Senhor, eu te agradeço. Fala para Deus, eu te agradeço porque o Senhor nunca vai me deixar. Aleluia. Glória a Jesus. Abaixa sua mão um pouquinho. Eu quero saber, há alguém aqui que quer entregar sua vida para Jesus hoje, que nunca tenha feito isso, que nunca tenha entregado sua vida para Jesus e quer fazer hoje? Levanta sua mão para a gente orar por você. Se tem alguém aqui essa noite que quer fazer uma aliança com Jesus Cristo, hoje é dia, não perca essa oportunidade. Amém? Aleluia. Se você quiser levantar a mão agora, mais uma vez, apresenta a sua fraqueza e nós vamos orar como igreja. Levanta a sua mão. Isso. Fala para o teu Deus. Se você tem sentido muita luta e medo, se tem coisas na tua vida que te deixam confuso, com dúvida, será que Deus está cuidando de mim nessa área? Será que Deus tem me ajudado mesmo? Por que isso não passa? Por que essa situação não passa? Estende a tua mão, querido. Pede para Deus, Senhor, toma conta dessa situação na minha vida. Toma conta, Senhor. Toma conta, Senhor Deus, dessa enfermidade. Toma conta, Senhor, desse pensamento. Toma conta, Senhor, desse problema de relacionamento na minha casa, com meus amigos, Senhor. Toma aquele problema que você tem às vezes no teu prédio ali, com o teu vizinho, a tua vizinha, de cima, de baixo, que Deus sabe. Coloca diante do Senhor agora. Coloca diante do Senhor. Deus sabe por que eu estou falando isso. Coloca diante de Deus coisas que talvez para os outros são simples. Deus sabe de tudo isso. Ele sabe o que o diabo faz para afligir a tua vida, para roubar a tua paz, para tirar a tua alegria dentro da tua casa, no teu casamento, com os teus filhos. Senhor, olha para os teus filhos agora. Nós te pedimos, Deus do impossível, esse Deus que nós cremos, maravilhoso, Senhor Deus amado, o Deus que nós cremos e que nos ama, é o Deus que ressuscitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, aquele Deus que ressuscitou Jesus Cristo da morte e o fez Senhor e Salvador, aleluia, que nos remiu da morte, Senhor. Oh Deus maravilhoso, Deus eterno, o Deus, esse Deus que nós cremos, é o Deus que cuidou de Daniel na cova dos leões, é o Deus que abriu o mar vermelho, é o Deus que abriu o Jordão, é o Deus que multiplicou o azeite da viúva. Senhor, é nesse Deus que nós acreditamos, é o Deus que ressuscitou Lázaro depois de 4 dias que ele estava morto. Senhor, é nesse Deus, esse Deus que ressuscitou a filha de Jairo. Senhor, olha para os teus filhos na sua fraqueza, Senhor. Aquilo que parece simples para os outros, olha para cada um agora, Deus amado, e leva a frieza embora, leva a frieza espiritual, leva os medos, leva as angústias embora agora, em nome de Jesus. Dá esse pensamento que atormenta a mente dos meus irmãos, nós repreendemos em nome de Jesus, esse pensamento de medo, de dúvida, de que Deus me abandonou, de como vai ser o meu futuro. Senhor, a gente repreende esse pensamento, porque a tua palavra nos diz que o Senhor tem um futuro para aqueles que te buscam. O Senhor tem um futuro, Senhor Deus, para aqueles que te amam. Deus maravilhoso, o Senhor é o Deus que perdoa todos os pecados, Senhor. O Senhor é o Deus que tem misericórdia. Louvado seja o teu nome. Senhor, nós te agradecemos por esse novo tempo na vida dos teus filhos que estão aqui. Por esse novo tempo, Senhor. Por esse novo tempo, por esta primavera. Por este tempo, Senhor Deus, onde o mar está para peixe. Onde eles vão lançar a rede e vão ver o teu milagre acontecer. Aleluia. Oh Deus maravilhoso,
Abençoa tu, teus filhos esta noite, que eles saiam daqui hoje renovados, que eles saiam com o teu ânimo, Senhor Deus amado, com a determinação tua nos corações deles, para cumprirem os teus planos, os teus propósitos, Senhor, para avançarem, Deus amado, para verem o teu milagre dentro da sua casa, no meio da sua família, no meio dos seus amigos, para verem o Senhor fazer o impossível na vida deles e através da vida deles. É o que nós te pedimos esta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, eterno e soberano. Aleluia. Glória a Jesus.